Olá, graça e paz. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, abençoados príncipes e princesas escolhidos de Deus. Eri Gonçalves, quem vos fala, do canal Conversa em Graça. Vamos bater mais um papinho, como sempre. Bom, vocês já sabem que, na realidade, esses vídeos que a gente tem postado aqui, com toda a simplicidade e humildade, a gente está começando também agora no caminho da graça. E nessas e outras aí existem algumas perguntas, né? E tais perguntas, elas se transformam em vídeos, porque o que é dúvida de alguém pode ser de várias pessoas, inclusive da minha, lógico, né? E nessas e outras a gente resolve sempre fazer um videozinho para não responder apenas para uma pessoa que perguntou, mas para várias também que vão ver, porque eu tenho certeza que esse vídeo chega em vários lugares, distantes, longínquos, e existem pessoas que por um acaso também têm essa mesma dúvida, sendo que muitos podem já conhecer, já saber, mas a gente está aqui apenas para tentar fortalecer um pouquinho mais. A gente estuda a respeito para a gente saber se por um acaso condiz com aquilo que a gente tem aprendido com o Evangelho da Graça. Assim sendo, nós vamos falar um pouquinho sobre nem tudo que parece ser né? Nem tudo que reluz é ouro. E vamos ver, porque nós já ouvimos isso, né? Nem tudo que reluz é ouro. E vamos ver o que a Bíblia pode falar a respeito, tá bom? Não é o Hélio, é a Bíblia que está dizendo. Então vamos ver. Muita gente fala a respeito de contradições da Bíblia, né? Mas são vários autores, escritores, aliás, tradutores, né? Enfim, vamos lá. Em Ezequiel 28:13, nós vamos ler apenas uns 3 versículos, né? Vamos lá, 28:13 de Ezequiel. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras muito mais, né? Seus engastes, desculpe, melhor dizendo, seus engastes, guarnições e outras joias eram feitas com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. 14. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei, diz Deus. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Vamos lá para o verso 17 agora. 17. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti o espetáculo e advertência perante reis e governantes. Isso encontra-se, né, novamente, 28:13 de Ezequiel. Agora, vejamos o que diz também no mesmo, quer dizer, eu falo no mesmo evangelho, né, no antigo pacto, em Isaías 53:1. Aí nós leremos do 1 ao 7. Ora, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço de Deus? 2. Ele cresceu diante dele com um broto tenro e como raiz saída de uma terra árida e estéril.
ele não aparentava qualquer formosura ou qualquer majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Verso 3. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Verso 4. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Verso 5. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado e por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu tudo sobre ele. E mediante as suas feridas fomos curados. 6. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tornou o seu próprio caminho. E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. O que a gente quer colocar aqui é mais ou menos o seguinte: tudo que nós falamos até agora, quer dizer, nesses dois livros, né? Porque quando você não lê a Bíblia, você se torna um escravo de quem a lê. Então essa pessoa, ela pode colocar na sua mente tudo. Tanto é que todas as vezes que alguém fala alguma coisa sobre uma certa passagem bíblica, ou o que diz a Bíblia, que você lê, né? Alguém que não lê vai refutá-lo. De que maneira? Mas o meu bispo, o meu pastor, o meu diácono, o meu não sei o quê, sempre vai ser assim. Sempre será. Nós fizemos a pregação passada aí, a gente estava falando a respeito de perseguição. Tem também, assim como foi uma promessa fazer esse vídeo, também prometo fazer um próximo, onde nós falaremos novamente sobre se nós, né, somos filhos da escrava ou da livre. Aí saberemos, a gente vai explicar direitinho, que eu já fiz um vídeo sobre, mas como houve algumas perguntas, além, nós vamos dar mais detalhes agora, né? Em um próximo vídeo, não muito distante. Vamos lá. Eu, outrora, no sistema religioso, a gente aprendeu entre aspas, né? Desaprendeu, mas ouviu sobre certas passagens que, pura e simplesmente, elas como eu posso dizer, elas levam tudo ser favorável a quem prega, tá certo? Quando trata-se de um líder religioso. É muito complicado, na minha mente, conseguir. Já tentei entender, mas eu não consigo entender. Como que as pessoas falam, inclusive até na minha própria família também tem. Né? Pessoas que falam que está em graça, até pode falar alguma coisa, né? Como que fala? Uma frase feita, né? Sobre a graça. Frase feita, né? Não é que lê, não é que entende. Em Efésios capítulo 1 fala que Deus criou exatamente dois tipos de pessoas, né? Para que uma confrontasse com a outra. Ou seja, tipo, uma pessoa com entendimento e outra sem entendimento. Então ela não sabe caminhar com as suas próprias
próprias pernas. Ela pode ter 30, 40, 50, 80 anos aí, mas ela ainda continua nesse covil, ou seja, ela não consegue entender que ela é a igreja. Não, eu sou a igreja, está dizendo a Bíblia, Gálatas 2:20, diz que Cristo vive em mim. Ok. Se ele vive em mim, se alguém puder me explique, porque se ele vive em mim, como que eu irei buscá-lo na igreja? Nessa igreja de 4 paredes? Como? Me explica. Aí o outro fala assim, não, eu estou esperando a vinda de Jesus, porque não sei o que, tudo está ótimo. Então explica para mim, João capítulo 21, a partir do verso 20. Explica. Lá no verso 22 está dizendo assim, não importa que ele fique ou vá. Contanto, eu espero que ele fique, Jesus falando, eu espero que João fique até a minha volta. Então prova para mim que João está numa cadeira de rodas, de bengala, que tem 2000 e tantos anos, prova para mim, dentro da palavra, viu? Não venha com versículos isolados que não funciona, aí é perda de tempo. Muitos falam muita coisa para mim aqui, eu nem respondo, porque não adianta, são pessoas que se dizem bacharéis e não sei o que e tudo mais. Tadinho, não sabe nem para ele, dá até dó. Mas acontece que são pessoas abençoadas, que elas também são abençoadas e que elas também têm um reino. Mas elas não querem entender isso, quer dizer, não entendem isso. Sempre quando você fala que um é um, ela fala, não, mas antes do 1 veio o 0, depois veio o 2. Ela sempre ela vai falar isso aí. Sempre. Então é complicado. Então a única coisa que você tem que fazer é agradecer a Deus, porque você encontra pessoas que, às vezes, eu também, outrora, há uns 2 anos atrás, antes dessa pandemia, vamos dizer assim, para melhor dizendo, eu também tinha esse pensamento. Então, como nós temos aqui essas duas passagens, elas significam que hoje, você pensa de uma maneira ou age de uma maneira e amanhã você age diferente. Porque foi um novo aprendizado. Você foi humilde. Eu entendo muito sobre humildade. Eu procuro muito falar sobre humildade para que ela também peço a Deus para que de repente coloque isso em mim. Porque não adianta. Tem tanta gente que, sabe, ela só vai no banheiro porque ela, sabe, porque vê os outros indo. Ou então anda porque vê os outros andando. Mas não. Deus deu a vida a todos, para que cada um vivesse a sua. Mas às vezes aí funciona como a minha falecida avó dizia, meu falecido avô, o macaco senta no rabo e fala mal do rabo do outro. Então, essas contradições da Bíblia que as pessoas falam, não seria bem contradições. Veja só, o que nós lemos aqui é Antigo Pacto, tá? Antigo Pacto. Então, tudo isso aqui está falando de quem? Satanás, certo? Anjo caído, beleza, vamos lá. Mas tudo isso aconteceu há 2000 anos, no primeiro século. No primeiro século. Então, em Gálatas 5:19 a 21, diz, Gálatas 5, de 19 a 21, diz que isso é uma obra da carne. Ok? Hoje eu vejo muitas pessoas que estão no meio evangélico. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui que foi parabenizado, foi muito... Eu não vivo disso, mas quantas pessoas gostaram, sabe? Eu tive muitos comentários comigo, pessoalmente, quer dizer, mandaram no meu direct e tudo mais e tal, sobre que o crente, ele tem que ser salvo. Mas como, ele fala? Explica isso para mim direitinho. Nos cards, ou seja, aqui na playlist tem salvando o crente, né? O crente precisa ser salvo, procura lá. E qualquer coisa pode me perguntar novamente, que a gente faz um vídeo novamente sobre isso. Então, Gálatas, como eu disse, 5:19, diz a mesma coisa que, quer dizer, diz a mesma coisa assim, que tudo isso aqui que nós lemos agora, já foi, não existe mais hoje. Hoje as pessoas falam muito sobre profeta. Não porque o profeta tal, mas
Era o meu entendimento, no meu. Eu não tenho nada contra, no meu. Marcos 2,18 está dizendo o seguinte: os discípulos chegam para Jesus e falam assim, escuta, mas diz uma coisa para mim, por que a gente jejua, tá? Por que a gente jejua e os seus discípulos não? Aí ele fala lá a respeito de o noivo, como é que se você está no casamento, está na presença do noivo, você vai passar fome e tudo mais e tal. Não. Então se Cristo está em você, se Ele já morreu por você, por mim, então a gente tem que ter esse entendimento. Mas tem gente que não vai ter esse entendimento, de forma alguma. Eu, depois que eu saio daqui, eu deixo, daí meu WhatsApp, tem Instagram, Twitter, eu deixo à vontade, quem quiser faz o comentário, é até bom. É bom, porque só assim a gente vai, estuda mais, aprende mais. Eu mesmo com um pouco mais aí dessa pandemia, para dizer a verdade, aí eu comecei a aprender coisas que, aprender não, ela já estava escrita, não é que foi escrito ontem ou durante essa pandemia, não é. Ela já estava, mas com 28 anos no sistema, eu nunca ouvi sobre. E se ouvi foi muito assim, superficial e... Porque veja só, a verdade dói, a dúvida corrói, e o sistema religioso, a mentira, destrói. E é o que está acontecendo hoje. Eu vejo tantas pessoas aí que eu não sou melhor que ninguém, eu sou carne, mas eu vejo pessoas aí passando mal com essa pandemia, ou então com a gripe, com não sei o que. Eu vejo, mas por quê? Tem algo de errado, porque o Deus é o mesmo, está dizendo em Malaquias 3,6 que Ele é o mesmo, Ele não muda, ontem, hoje, amanhã e eternamente, é o mesmo Deus, Ele não muda. Se Ele não muda, nós lemos aqui Isaías 53. Se a gente for lá para o 54, 55, a gente vai ver, como nós vimos aqui, pelas suas pisaduras, nós já fomos curados, sarados. Então a gente não tem que ficar apenas em um versículo. Veja só, a gente leu aqui mais versículos, 2, 3, 7, mas tem que se ler o capítulo todo para você entender. E esse é o meu objetivo, é fazer com que as pessoas, elas... Eu sei que tem muita gente que tem raiva daquilo que a gente faz, mas cada um. Eu estou aqui, como eu sempre falo, eu entendo a minha posição em Cristo hoje, entendeu? Porque eu já não tenho mais medo de nada. Eu já falei que viver é Cristo e morrer é lucro. Ah, isso está escrito. Paulo também falou lá em Timóteo, ele falou. Hoje em dia, se o que está lá no livro de Moisés, que foi sacrificar o filho e tudo mais e tal, não, você não faz isso. Deus falando, você não faz isso porque eu só queria saber se a sua fé... Ok, eu não teria condição de fazer isso, de jeito de qualidade. Tem tanta gente que diz que tem fé, que já fez até o mar se abrir, sei lá, diz que já fez tanta coisa, foi para o inferno e voltou. Por que não ficou lá? Porque não existe nada disso. A Bíblia não é feita só de um testamento, de um pacto. Esse pacto já era. Romanos fala que nós não precisamos, Gálatas, insisto em Gálatas, não precisamos mais de aio, de tutores. Então eu vejo tanta gente sofrer, eu vejo, e crente antigo já, mas está sofrendo, é escravo do outro, que já era, mas por medo, sabe? Pessoas colocaram na mente dela que existe um diabo, que não sei o que e tal, de tridente, de rabo, de chifre e tal. Colocaram isso na mente dela. Quem? O sistema religioso. Porque é medo para essa pessoa pegar e ficar ali. Então, na realidade, é mais ou menos assim. Eu gostaria muito que você pegasse e prestasse atenção no que nós lemos agora. Ezequiel 28, 13, de 13 a 17, né? E Isaías 51, ou 53, no versículo 1 ao 7.
Nós lemos aqui esses 2 capítulos, 2 livros, aliás, perdão, diz assim, um veio, né, que é o primeiro, cheio de ouro, glamour, lindo, maravilhoso, né? E o outro veio é feio, que experimenta dores, que fala só de, sabe como é que é? Tá. Agora, aí vem uma pergunta, lembre-se da primeira coisa que nós falamos, nem tudo que reluz é ouro, tá certo? As aparências enganam, e muito. Há muito tempo atrás, eu tirei 1 litro de Coca-Cola e deixei vazio. Deixei lá no canto lá. Eu sei que alguém pegou lá e colocou, acho que óleo cru, sujo, colocou lá. Mas ela ficou com rótulo de Coca-Cola. Se vai um desavisado lá e toma, pensando que é a Coca, olha aí o que vai acontecer. Bom, mediante ao que nós lemos aqui, fica a pergunta, quem é quem? Quem é a melhor opção aí? Será que tudo que é lindo é o melhor? Fica a pergunta. Assim como me perguntaram, eu já sei, para mim eu já sei qual é a resposta. Porque para mim nem tudo que reluz é ouro. Ok? Outra de mais a mais também. As aparências enganam. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Sendo que o reino já está dentro dele, mas ele não sabe. Ele não quer saber. Então, lembre-se, a verdade dói. A dúvida corrói. Tá certo? A mentira, o sistema religioso destrói. Graça e muita paz. Espero vocês aqui da próxima vez, no próximo vídeo. E espero também que aprendam que, assim como eu aprendi, né? Estão ensinando, eu estou aprendendo, eu espero que eu também vou passar para frente, ok? Graça e muita paz. Nos vemos na próxima.